Olá pessoal, eu sou o Denis e esse é o canal De Castro. Seja bem-vindo. Bom, no vídeo de hoje vou falar um pouco sobre o mundo moderno e a filosofia dentro do mundo moderno. O mundo moderno ela vai de 1900 a 1950 e nesse vídeo eu pretendo abordar alguns dos nomes principais dos pensadores que marcaram essa época. Mas antes que eu fale o nome desses pensadores, eu gostaria que você fosse até o começo desse canal aqui e desse o seu like e compartilhasse com seus amigos aí, para que a gente possa estar crescendo no canal, certo pessoal? Dá uma comentada lá o que vocês estão achando do vídeo e vamos lá para continuar esse vídeo aí. Bom, o primeiro nome que eu quero falar para vocês é um filósofo que, digamos, ele pode ser considerado o cara que começou essa ideia de filosofia moderna, né? Ele foi Friedrich Nietzsche. Nietzsche é um filósofo que muitas pessoas admiram seu trabalho, mas que poucas pessoas sabem. Mas no começo da sua trajetória como escritor, ele foi tentar ser músico, não deu muito certo, né? Então no começo da sua trajetória ele não teve muito prestígio, né? Foi um pensador que foi um pouco deixado de escanteio, mas que hoje é um pensador que sem dúvida influencia muitas pessoas, e assim como muitas pessoas eu também amo a filosofia de Nietzsche. Bom, então Nietzsche ele vem assim com uma ideia dizendo assim: o homem é algo a ser superado. No seu livro Assim Falou Zaratustra, ele começa, digamos, com um ataque ao mundo ocidental, né? A ideia que a gente tem de homem, a ideia que a gente tem de Deus. Ele também vai falar um pouco sobre a nossa moral. Então Nietzsche foi um pensador moderno que ele veio com uma filosofia acerca do homem sobre algumas perguntas dentro da filosofia. Bom, eu gosto muito, mas vamos dar continuidade aqui. Outro pensador aqui é Ferdinand de Saussure. Ele vai dizer assim: toda mensagem é composta de signos. Bom, mas eu não vou me aprofundar sobre esse autor, só vou dar uma pincelada sobre o nome e uma frase falando do pensamento dele. Outro pensador é Henri Bergson. A intuição caminha no próprio sentido da vida. Bom, John Dewey diz assim: somente pensamos como confrontados com algum problema. Bom, esse pensamento é um pensamento que não é difícil de entender, né? Quando ele diz assim que a gente só pensa quando a gente é confrontado com algum pensamento, com alguma dificuldade, né? Alguns pensamentos de dúvida. E realmente é assim nos nossos dias. A gente só para refletir sobre algumas coisas muitas vezes quando aparece alguma situação de dificuldade ou alguma situação de espanto. Por exemplo, você vê uma pessoa andando de bicicleta na rua, é uma situação normal, então a gente não se questiona sobre isso, mas a gente não vai a fundo para entender como funciona isso, né? Mas se você vê uma pessoa flutuando com a bicicleta na rua, com certeza você vai parar e vai refletir sobre aquilo, porque é algo espantoso, né? Mas enfim, depois a gente vai dar mais uma olhada sobre a filosofia dele em outros vídeos do canal. Por isso eu peço para você continuar ligado comigo aqui, para a gente estar examinando mais para frente alguns pensamentos de alguns pensadores como ele. Bom, outro pensador é Jorge Santayana, que ele vai dizer assim: aqueles que não conseguem lembrar o seu passado estão condenados a repeti-lo. Bom, muitas vezes a gente interpreta essa frase dele, esse pensador, como um pensador que vem dizer pra gente que a gente não se lembra do passado e continua cometendo os mesmos erros. Mas muitas vezes não é isso o que ele quer dizer, né? Isso pode ser uma forma errada de a gente interpretar. Na verdade, ele vem com uma ideia de que a gente tem que olhar para o passado e talvez criar coisas novas, né? Porque o passado, aquilo que aconteceu lá atrás, serve de guia para a gente estar dando continuidade na nossa trajetória, na nossa vida, né? Em descobertas, invenções. Por isso ele fala que o ser humano que está condenado, que não lembra do seu passado, ele está condenado a repeti-lo. Ou seja, o erro que ele cometeu lá atrás, ele vai cometer de novo. Mas sendo que ele pode resolver o problema e criar uma situação muito melhor, né? Bom, outro pensador aqui é o William Du Bois. Ele diz assim: acredite na vida. Mas para quem não sabe, é um pensador que não se ouve falar muito do nome dele, mas é um pensador que influenciou muito os textos de qual é o nome daquele pensador? Martin Luther King, né? Martin Luther King ele usou muito os textos de William Du Bois para fazer as suas declarações, né? E a gente nem precisa falar muito sobre Martin Luther King, né? A gente sabe a influência dele e a importância dele para o mundo. Então vamos lá.
Outro pensador é José Ortega Gasset. Ele diz assim: a vida é uma série de colisões com o futuro. É bem interessante também. Bom, outro pensador é Wittgenstein. Ele diz assim que os limites da linguagem significam os limites do mundo. Bom, vamos lá. Outro pensador, Martin Heidegger. Ele vai dizer assim: nós próprios somos a entidade a ser analisada, né? Ele está trazendo a ideia de que muitas vezes a filosofia ela olhou para fora, para outras coisas, né? Procura outras questões, mas agora é um momento de a gente olhar para a gente como ser humano e analisar a gente como um ser, né? A gente vê a situação que a gente está no mundo, a gente é um ser que está no mundo e somos um ser no mundo, né? Então são interpretações, são visões diferentes. Vale a pena dar uma olhada na sua filosofia, que é bem interessante também. Bom, dando continuidade aqui, Walter Benjamin é o nome do autor. Unicamente conhece o ser humano aquele que ama sem esperança. Outra filosofia aí para a gente estar pesquisando mais para frente. Herbert Marcuse, aquilo que não pode ser verdade. Vamos lá. Theodor Adorno, ele é um pensador também bem conhecido que é bem interessante de você estudar ele. A inteligência é uma categoria moral, vai dizer ele. Bom, um pensador agora que ficou muito conhecido, que muitas pessoas gostam da sua filosofia, né? Jean-Paul Sartre. Sartre foi um filósofo muito conhecido. Ele diz assim: a existência precede a essência. Bom, vamos lá. Agora, o outro pensador aqui é Emmanuel Levinas, também bem conhecido, né? Ele diz assim: a razão vive na linguagem. Então a gente pode ver que na época da modernidade, a filosofia ela está bem dissipada sobre vários temas, né? Vários estudos de várias abordagens diferentes, que você vai ver que isso vai influenciar de forma muito grande na época do contemporâneo, né? que a gente está vivendo hoje, né? A atualidade. Então você vai ver que muitos desses pensadores influenciaram a forma que a gente vive hoje e muitos dos pensadores de hoje. Mas vamos lá. Bom, a próxima aqui é uma mulher, Simone de Beauvoir. Ela vai dizer assim que o homem é definido como ser humano e a mulher como fêmea, né? Então ela traz um pouco dessa questão da mulher no mundo, né? Hoje a gente vive numa sociedade que a mulher já conseguiu bem seu espaço, né? Cada vez mais está evoluindo o pensamento da sociedade, chega da mulher, mesmo tendo bastante preconceito ainda, né? Mas ela traz a sua filosofia aqui, mostrando pra gente, né, que muitas vezes o homem é definido como ser humano. Ou seja, toda a interpretação que a gente tem dentro da filosofia, dentro da história, é marcada muitas vezes por homens. Então a gente começa a olhar a mulher de uma forma que a gente olhe primeiro para o homem para dizer o que é uma mulher, entendeu? Mas vamos lá, dando continuidade aqui, outro filósofo que eu quero mostrar para vocês é Isaiah Berlin. Ele vai dizer assim, que o sentido fundamental da liberdade é a liberdade dos grilhões. Bom, vamos lá. E para encerrar aqui, vou falar sobre um pensador que é Albert Camus. E ele diz assim: a vida é bem mais vivida se não tiver sentido. Então ele usa até uma lenda, a lenda de Sísifo, né? Um homem que recebeu um castigo lá dos deuses, que ele tinha que levar uma pedra até o topo de uma montanha, deixá-la rolar e depois levá-la ela para cima, né? Então, Albert Camus ele diz assim que até mesmo esse homem, a vida dele passava a ter sentido se ele tivesse a consciência de que não teria sentido nenhum, porque a gente tem que olhar para nossas vidas hoje e pensar qual o sentido da vida, né? São algumas das perguntas que a filosofia vai trazer para a gente. Bom, mas enfim, pessoal, isso é um pouco dos pensadores de hoje, um pouco de sua filosofia, e esse é um pouco do mundo moderno dentro da filosofia. Por enquanto vamos ficar por aqui e até o próximo vídeo. Agradeço a sua presença aí com a gente. Bom, dá o seu like lá, compartilha e vamos até o próximo vídeo. Tchau, tchau, obrigado.